má administração das suas emoções, os hormônios do estresse, que realmente começaram a criar aquilo lá. Então, o estresse é quando o cérebro e o corpo são desequilibrados. O estresse é quando o corpo não está em homeostasia. Temos um mecanismo natural no nosso corpo que nos devolve a ordem. Por isso, se alguém te cortar na estrada de Los Angeles, por exemplo, tem uma reação emocional, mas 15 minutos depois você volta a conduzir e logo supera. Os organismos da natureza podem tolerar esse estresse de curto prazo. Mas quando é todo dia, toda semana e Você ano... reage como se tivesse um tiranossauro te perseguindo, né? Tem que tomar uma decisão. Eu vou usar 20% da minha energia? Vou usar 100% da minha energia? Acontece quando a gente reage no trânsito. 200%. Se você reage ao seu colega de trabalho que está ali do lado, você ativa essa resposta. Então, o que era adaptável se tornou de difícil adaptação, né? A pessoa se conecta a essa resposta ao estresse e não consegue mais desligar. Então, ela é comandada por essa doença e não dá para viver assim por muito tempo. E nós, seres humanos, a gente pode ligar essa resposta ao estresse só com o pensamento. A gente pode pensar nos problemas e vai produzir os mesmos efeitos biológicos. Essas substâncias vão dar para o cérebro e para o corpo uma onda de energia e as pessoas acabam se tornando viciadas nessa energia, né? Aí vão usar os problemas e as condições da vida para reafirmar essa dependência nessa emoção. Vão atrás de um trabalho ruim, de relacionamento ruim, procurando coisas que não gostam sem perceber. E por que a gente precisa do trabalho ruim ou da relação Porque ruim é uma pra ficar resposta preso? condicionada. Olha, se você ficar com raiva de um colega de trabalho e de repente o seu cérebro e o seu corpo se excitam, você vai receber uma onda de energia. E aí quando você começa a notar que o seu corpo começa a cair, o seu cérebro também vai começar a entrar nessa. E aí automaticamente você vai ter a imagem do seu colega de trabalho. Para quê? Para dar para o seu corpo uma chacoalhada. Assim, de repente, as pessoas ficam viciadas nos seus próprios pensamentos. As pessoas percebem que, oh meu Deus, tenho administrado mal a minha atenção e energia, tenho de ir além do meu passado, tenho que ir além dessas emoções, fazer uma grande mudança, tenho que mudar o hábito de ser o mesmo, deixar de ser assim. Agora, isso soa muito bem na teoria, né, na filosofia, porém a mudança é uma coisa difícil. Porque no momento em que a gente regressa aos nossos sentidos e volta à nossa vida e vemos tal pessoa, ou vamos a tal lugar, ou temos tal experiência, essas coisas reagem inconscientemente nos nossos pensamentos e sentimentos, conforme o que está ao redor. E o ambiente controla a forma como a gente pensa e sente. Por isso, então, essas pessoas percebem que para mudar, precisam ser melhores do que o ambiente, as condições, criando as circunstâncias da sua vida. Tem em mente que toda vez que surgir, você tem que pensar, ok, isso não está me fazendo bem, eu não vou agir dessa forma. Não vou voltar atrás. Porque no momento em que você começa a reagir emocionalmente, as emoções são um registro do passado. E se essas emoções conduzem aos nossos pensamentos, pensamos no passado. Não se consegue pensar além do que se sente. Aí acredita que os seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino. Você cria mais do seu passado. Acontece uma repetição de sentir e pensar, pensar e sentir. E aí a pessoa fica capturada nessa condição, né? O seu corpo fica se lembrando subconscientemente dessa emoção que acredita que está vivendo naquilo, nessa experiência passada. Fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. E o que está por trás disso? Bom, as últimas pesquisas sobre genes dizem que os genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza ao gene que cria as doenças. O ambiente emocional ou físico? Qualquer reação ambiental. Mas se reagir emocionalmente ao seu ambiente da mesma forma que sinalizar o mesmo gene da mesma forma, agora está se dirigindo para um destino genético. Os hormônios do estresse empurram os botões genéticos que criam a doença. Se conseguir ligar a resposta ao estresse apenas com pensamento, seus pensamentos podem deixá-lo doente. E é possível que seus pensamentos possam deixá-lo saudável? Eles começaram a perceber que, oh meu Deus, a repetição de pensar e sentir e pensar me fez agora sentir culpado e eu nem sei que culpa é essa, eu só me sinto assim. É o que eu estou habituado a fazer do mesmo jeito sempre. Então, no momento em que decidirem mudar, sempre que decidirem mudar e mudar qualquer coisa, tem que se preparar porque vai ser desconfortável. Você vai deixar o conhecido, o familiar e vai entrar no desconhecido. Mesmo que o familiar seja desconfortável e doloroso, ainda vai ser doloroso esquecer a dor. Porque algumas pessoas são extremamente felizes por serem infelizes. Por isso preferem agarrar-se ao seu sofrimento do que correr o risco de ter uma possibilidade. Essas pessoas falam, eu não tenho nada a perder, tipo, eu estou disposto a me sentir desconfortável do que ficar no desconhecido.
E afinal, esse é o lugar perfeito para criar a partir dele. Quando o corpo é condicionado para se tornar a mente, então a mudança deve ser criada no corpo. E como se tornar maior que o corpo? Faz parte de uma outra conversa. Vamos terminar essa. Então, a terceira coisa que me disseram foi: muito bem, agora que sei que tenho que mudar o hábito de ser o mesmo e não posso gerir mal os meus pensamentos e sentimentos, tenho de mudar a forma como eu ajo, falo, tenho que me tornar consciente, né? Porque estou muito inconsciente. 95% do que nós somos, quando a gente tinha 35 anos, é um conjunto de comportamentos memorizados, como um programa de computador. Reações emocionais, crenças e percepções inconscientes. O primeiro passo para mudar é tomar consciência de como se pensa. Reparar em como se age, prestar atenção a como se sente. E o ato de observar esses estados da mente e do corpo nos separa desse programa. É a consciência que observa esse programa. E acontece que quanto mais consciente se torna de quão inconsciente se é, mais você vai saber acender um fósforo num lugar escuro. E esse primeiro passo vai criar uma enorme quantidade de caos no cérebro, no corpo, vai perturbar. Por isso as pessoas voltam no mesmo vício, na mesma emoção. Ai, parece melhor aqui. Não, é que aquilo é familiar. Aí a pessoa fala: ok, agora eu tenho que mudar, tenho que me reinventar. E o que vai acontecer? Ela vai começar a sentar e pensar: quem que eu admiro na história? Quem são as grandes pessoas que eu posso seguir? Quais são as qualidades e características que elas têm? Como que eu vou mudar? Essas são as chamadas perguntas do lóbulo frontal. O centro criativo do interruptor do cérebro está ligado. O centro emocional se instala e aí começa a pensar: como que eu teria que estar numa nova vida se eu fosse realmente me curar? O que eu teria que mudar em mim mesmo? Agora, tem um fenômeno interessante que ao fechar os olhos e começar a pensar em fazer algo, um atleta sabe disso. Imagina, se você fosse um jogador de futebol e estivesse seguindo um padrão ou estivesse fazendo algo, você ensaiando na sua mente ali. Acontece que o ato de ensaiar mentalmente algo, quando você está verdadeiramente presente ali, o seu cérebro ele não sabe diferenciar o que se passa fora e o que se passa dentro. Então, ele vai entender que você está fazendo isso nos últimos 5 dias, mesmo que você nunca correu aquele percurso. Agora o seu cérebro já não é um registro do passado, mas sim um mapa para o futuro. Você está preparando o seu cérebro. É a sua própria plataforma. Experiência com pianista. Pega um grupo de pessoas que nunca tocou piano antes. Divida em 2 categorias diferentes. Um grupo, você vai ensinar escalas de acorde com uma mão. Vai fazer uma varredura no seu cérebro. Eles vêm, praticam durante horas por dia, durante 5 dias, e depois vai lá e remapeia o cérebro. Vai ter circuitos de crescimento de um lado do cérebro. Nada de mágico, né? Você aprende algo, você faz novas ligações, recebe uma instrução, envolve o seu corpo naquilo. Essa experiência vai enriquecer o cérebro, prestando atenção no que se faz. É preciso prestar atenção, repetir, para disparar e ligar os cabos que vão montar novos circuitos. Aí depois, pega um outro grupo de pessoas, faça a mesma coisa com o que foi feito com o primeiro grupo, só que mentalmente, ensaiando com os olhos fechados, sabe? Ao final de 5 dias, eles vão ter a mesma quantidade de circuitos no cérebro que as pessoas que realmente fizeram aquilo com as mãos. O que significa isso? Que não só mudaram o cérebro para pensar de forma diferente, mas também que o cérebro pensa que está tocando piano há 5 dias. Aí você coloca em frente a um piano sem nunca ter tocado antes, eles tocam essas escalas e acordes porque o seu cérebro está ligado para tocar. O ato de ensinar quem eles serão, quais serão suas qualidades e começar a entrar nesse estado criativo, começou a estabelecer os circuitos de uma nova personalidade. Uma nova personalidade está ligada a uma nova realidade pessoal. E a questão é, será que isso muda o corpo? Pega um grupo de homens, manda eles fazerem exercícios com o braço, na mente. Traz um componente emocional, forte, duro, intenso, 1 hora por dia, durante 2 semanas. No fim de 2 semanas, a força muscular aumenta 13,5% sem levantar um peso. Agora o seu corpo está mudando apenas pelo pensamento. Por isso essas pessoas começaram a reprogramar o seu cérebro e o corpo de repente começou a agir de forma diferente. Primeiro porque instalaram os circuitos, começaram a pensar de forma diferente, claro. Começaram a sentir-se de forma diferente. Já não sentiam mais dor, estavam realmente gostando de si mesmos, por isso viviam por uma emoção diferente. Já estavam sentindo aquela emoção elevada antes da cura. Eles não esperaram a cura chegar para sentir alegria e gratidão. Já estavam gratos e alegres antes. Então o seu corpo acredita que está sendo curado porque o corpo sente a emoção antes da experiência que o ambiente sinaliza o gene. E o produto final de uma experiência no ambiente é a emoção. Sinaliza então o gene antes do ambiente.
E o que fazem os genes? Os genes produzem proteínas. Pelo que as proteínas são responsáveis? A estrutura em função do corpo. Agora, literalmente, você se tornou outra pessoa e recusa os genes para doenças. Transforma esses outros genes. Comecei a perceber que esse processo de reinvenção é exatamente o que a gente sempre fez. É que nos tornamos complacentes em certas áreas da nossa vida e paramos. Agora, a última coisa que tinham em comum, a quarta coisa, é que quando estavam nesse processo de ensaio, tinham longos momentos em que perderam a noção do tempo e do espaço. Em outras palavras, estavam tão envolvidos no seu mundo interior de imagem que quando acendiam a luz da sala ou levantavam a venda para qualquer coisa, pensavam que tinha passado 20 minutos, mas tinha passado 1h e 20 minutos. Quando se está verdadeiramente concentrado e atento no momento presente, de repente se deixa essa realidade tridimensional e vai para um outro lugar. Esse é o reino do pensamento, que se chama o campo quântico. E esse campo quântico é onde todas as possibilidades existem. Estavam ligados a um campo de informação que tinha tudo a ver com o primeiro princípio, que é o de que a inteligência invisível está tanto dentro de nós como à nossa volta, pessoal e universal. É o campo unificador que governa tudo o que é material nesse mundo. Se estiver tentando mudar algo material, isso significa que tem que ir além do corpo para curar o corpo. Porque se está tentando curar o corpo, tem uma coisa que a gente pode garantir, vai levar tempo. Vai demorar muito porque é pela regra da física newtoniana. Podemos jogar pelas regras da física quântica, a energia ditando a matéria. Por isso, quando se está verdadeiramente fazendo mudanças lá no campo, essa cascata descendente começa a acontecer, neurológica, biológica e tudo mais. É um efeito secundário do que está acontecendo no campo. Acelera, exatamente. Você faz em menos tempo porque está mais concentrado naquele reino que não joga pelo tempo. Às vezes as pessoas pensam que as críticas, farpas e humor são uma boa maneira de passar uma mensagem. Quando você diz que está tentando ferir meus sentimentos, elas geralmente dizem não. Quando você está sendo intimidado na escola, se você disser, sim, eu realmente sou, eu quero te machucar, esse é o ponto falso, por quê?